Olá, eu sou a Carolina Tassinari, acadêmica de Direito da Universidade Unisociesc, Continente, e estou aqui para fazer a apresentação do meu trabalho acadêmico deste semestre, da matéria de Direito Penal 2, onde eu escolhi o tema para ser pesquisado, violência patrimonial. A metodologia utilizada para este trabalho foi a pesquisa bibliográfica. Então, foi feita uma seleção de alguns artigos, foi feita pesquisas em doutrinas, tendo como referência teórica a doutora Maria Berenice Dias, que é uma das sumidades neste assunto. Primeiramente, é importante revisitarmos a história da cultura da nossa humanidade, também da nossa sociedade. A violência contra a mulher é parte da herança do patriarcado e da cultura que nós vivemos ainda até hoje, claro, com menor intensidade do que antigamente. As mulheres sempre foram vistas como um objeto, um acessório que era adquirido, era feita uma negociação, com a família dessa mulher, e essa mulher vinha para a vida deste senhor, que a recebia, que a de certa forma adquiria através de tratativas com a sua família. E claro que sempre sendo avaliada por todas as suas características, Se ela era uma boa dona de casa, se era uma boa senhora para ter os filhos que seriam a herança genética, Seriam a continuidade daquele homem, daquela geração. Com tudo isso, por muito tempo, as mulheres tiveram seus direitos suprimidos. E, inclusive, muitas dessas mulheres não queriam saber de direitos das mulheres. Até achavam um absurdo se falar em direito das mulheres, Pois, infelizmente, essa alienação cultural, ela tá tão enraizada dentro da nossa genética que para muitas mulheres é muito difícil perceber esse tipo de violação que ocorre com tanta frequência e acontecia antes, nos tempos atrás, porém isso perdura em alguns países até os dias de hoje e nós sabemos disso. Mudanças começaram a acontecer a partir de movimentos feministas e de mulheres que se posicionaram perante a sociedade da época, exigindo seus direitos e se mantiveram firmes, foram protagonistas dessas conquistas dos direitos das mulheres e principalmente da legislação protetiva das mulheres. Percebemos que esse direito da igualdade da mulher em relação ao homem é algo que ainda precisa ser transcendido dentro da nossa sociedade. Já entrando um pouco na questão da Lei Maria da Penha, nós temos essa grande conquista que foi obtida após essa grande mulher ter tido muita coragem e ter perseverado na busca de seus direitos. Maria da Penha é uma farmacêutica que foi casada durante muitos anos com um professor universitário economista. Sofria muitas agressões e o casamento sempre foi norteado por muitas brigas. Sofreu 2 tentativas de homicídio do seu ex-companheiro
e teve sequelas irreversíveis de ambas, sendo que quase foi a óbito, né, devido à gravidade desses traumas que foram cometidos. Após isso, ainda, né, no livro Eu Sobrevivi, que é o livro onde ela conta toda a história dela, a Maria da Penha ainda vive um processo de entender o que realmente aconteceu, e ela menciona que ela sentia vergonha em estar vivendo aquilo e que de alguma forma chegava a pensar que aquele companheiro tinha algum motivo para estar fazendo aquilo com ela. E quando ela retrata isso, é muito interessante porque na maior parte das vezes as mulheres falam isso das agressões, né? Muitas mulheres são agredidas porque usam roupas curtas. Ai, mas é que eu saí com uma roupa assim e ele não gostou. E isso tá mudando gradativamente. Claro, nós tivemos um avanço imenso, mas essa fala da Maria da Penha marca muito a realidade do que é vivido dentro do psiquismo feminino, em virtude dessa cultura que está enraizada dentro das mulheres, né? Essa cultura machista, onde nós nos culpamos por coisas, por situações, por fatos, achando que nós somos culpadas por passar uma maquiagem e alguém achar a gente bonita, por usarmos uma roupa, por nos expressarmos, né? Então, tudo isso a mulher sempre teve esses direitos abafados, né? E sempre teve isso suprimido. E com essa atitude da Maria da Penha, aconteceu que essa denúncia feita pelo Ministério Público acarretou na prisão desse companheiro, porém, devido a diversos recursos acolhidos, ele passou praticamente o cumprimento da pena dele em liberdade, foi preso só quase uma década depois, e ficou ali preso por 2 anos. Após todo esse processo, a história da Maria da Penha ganhou uma proporção imensa e foi denunciada à OAE pelo CLADEM e pelo CIGIL, né? O CLADEM é o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, e o CIGIL é o Centro de Justiça e o Direito Internacional. Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OAE, após avaliar toda a situação e solicitar respostas, né, para o Brasil, devido à sua negligência, no caso da Maria da Penha, não obteve as respostas que eram devidas, e foi por este motivo que o Brasil foi condenado por violar os artigos 1º e 8º do Pacto de São José de Costa Rica e o artigo 7º da Convenção de Belém do Pará, sendo exigido então que o Brasil tomasse providências para construir uma legislação específica que viesse a proteger as mulheres vítimas de violência doméstica. A Lei da Maria da Penha representa uma grande marca no nosso país, pois ela evidencia uma repulsão social da forma como sempre foi tratada as questões de violência doméstica pela justiça e pelos nossos órgãos públicos. Há muita desigualdade de gênero ainda, de certa forma, e
Isso é um dos maiores problemas que enfrentados pela sociedade, pois ainda temos um viés patriarcal, que acaba sendo o símbolo das relações familiares. Isso se deve a questões históricos culturais, pois desde os tempos antigos subsiste essa ideia de que os homens são superiores às mulheres. Se nós pararmos para pensar nas leis religiosas, né, de todas as religiões, como religião cristã, religião judaica, religião muçulmana, entre outras, nós percebemos que aqueles conceitos machistas foram absorvidos, né, pelos nossos códigos e ainda perduram até hoje em algumas dessas legislações. A Lei Maria da Penha completará 14 anos em agosto deste ano. A Lei Maria da Penha não criou novos tipos penais, mas sim promoveu uma releitura dos tipos penais já existentes, uma vez que tenta suprir as diferenças que decorrem em função do gênero. O artigo 5º da Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, conceitua a violência doméstica como sendo qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral e patrimonial. Já o artigo 7º traz todas as descrições das violências domésticas, sendo ela violência física, a violência psicológica, o dano moral, a violência sexual e a violência patrimonial, que está no inciso 4º deste artigo, que diz o seguinte: violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração ou destruição parcial e total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentação pessoal, bens, valores, direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades. Nas palavras de Maria Berenice Dias, a violência contra a mulher é uma violência contra a sociedade, uma vez que compromete a economia, traz diversos problemas a questões de trabalho, rotinas trabalhistas, aumenta os custos do SUS, do Sistema Único de Saúde, além de ter que manter todo um aparato estatal para poder suprir, né, essa proteção da mulher e também ter que subsidiar políticas públicas para incentivar essa mulher a sair desse ciclo de violência. Segundo alguns dados pesquisados na nossa situação atual que nós estamos vivendo dessa pandemia do Covid, é assustador verificar o número de crescimento, né, de registros de violência contra a mulher. Em São Paulo, esses números aumentaram em quase 45%, né? E nos demais estados não é muito diferente disso. No Mato Grosso, o feminicídio quintuplicou agora nessa época da pandemia. E analisando esses dados, eu pude constatar que a violência patrimonial é uma violência invisível, é uma violência que é muito pouco denunciada pelas mulheres, por diversas situações, né? Uma delas é porque as mulheres muitas vezes não têm ideia do que significa violência patrimonial, e isso é muito complicado, porque se nós pararmos para verificar os casos,
a violência patrimonial ela está presente em praticamente todos os casos de violência doméstica, por ser uma violência que atinge a mulher na sua autonomia financeira. Muitas vezes o agressor ele destrói objetos da vítima com intenção de prejudicá-la de alguma forma, de aborrecê-la, de humilhá-la. Também, né, segundo as pesquisas feitas, eu pude constatar que muitos, inclusive, utilizam desta violência para tornarem as mulheres reféns, porque muitas são mães de família, muitas ainda não têm essa autonomia financeira e acabam se sujeitando a vários tipos de situação por não saberem como agir. A violência patrimonial atinge a mulher na sua autonomia financeira, que é aonde a mulher tem a sua dignidade. Uma mulher que tenha condições de se sustentar, tenha condições de sustentar seus filhos, ela não vai pensar duas vezes em denunciar um agressor. Mas quando ela está nesse estado de vulnerabilidade, isso tudo fica muito difícil, porque ela tem que criar outras estratégias para poder sair daquele meio doentio, daquele meio de violência e que ela está sendo vítima. Além disso, também uma das situações é o abandono material, quando esse agressor, né, separam-se, enfim, e ele deixa de pagar a pensão para a mulher, que é a sua forma de subsistir. Então, isso também é violência patrimonial. Para isso, a Lei Maria da Penha tem em seu artigo 7º também medidas preventivas que estão no artigo 23 e 24. Essas medidas elas têm caráter patrimonial, sendo eles para restituir bens, né, que foram subtraídos indevidamente. Proibição de venda de bens também esse imóvel, né, esses bens ficam bloqueados. Suspensão de procurações que foram feitas em nome desse agressor. Por esse motivo, acredito que atinjo o meu objetivo com esse trabalho em trazer, né, essa pesquisa de forma bem rica para que possa contribuir de alguma forma. Um dos déficits encontrados é a quantidade de material disponível sobre a violência patrimonial especificamente. Ainda existe muito pouco, né, nas doutrinas sobre esse tipo de violência. Sendo assim, penso que é muito importante que se expanda, né, essa consciência e que seja realmente fonte de fácil acesso para todos a questão da violência patrimonial, principalmente para as mulheres vítimas de violência doméstica, uma vez que elas, tendo esse direito resguardado, se tornará muito mais fácil, mais simples elas retomarem as rédeas da própria vida e conseguirem dar continuidade numa vida digna que lhe é de direito. Muito obrigada. Que lhe é de direito. Muito obrigada.